De formação cristã, de ideologia europeia e com os ensinamentos de Gandhi, ele foi uma bandeira da transformação dos Estados Unidos da América. Para ele, não havia causa pequena demais. E hoje vamos falar sobre Martin Luther King Jr. Antes de mais nada, já deixa seu joinha aí embaixo e já se inscreve no canal. Tem vídeos toda segunda-feira e toda quinta-feira às 11 horas da manhã. E vamos logo pro vídeo então. É difícil dizer que não existe racismo no Brasil, infelizmente. Como exemplo recente, nós temos o caso do goleiro Aranha e temos o caso do Daniel Alves, isso no futebol. Nas redes sociais, nós temos o caso da Maju Coutinho como exemplo e mais tantos outros que eu não vou nem explicar aqui. É só você dar uma olhada e pesquisar um pouco que você vai ver que o racismo ainda está inerente na cultura brasileira, infelizmente. Mas pois bem, esse é um vídeo sobre Martin Luther King e o que o racismo no Brasil tem a ver com essa figura lá dos Estados Unidos. Fica com a gente, comigo, né? E você vai entender um pouco. Martin Luther King nasceu em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Geórgia, filho de Martin Luther King e Alberta Williams King. Martin Jr. era o filho do meio entre a irmã mais velha, Willie Christine King, e o irmão mais novo, Alfred Daniel Williams King. Era um jovem ativo em sua igreja e ainda mais tarde ele concluiu que a Bíblia tem muitas verdades profundas que não se pode escapar e decidiu entrar para o seminário. Ainda jovem, aos 19 anos, foi ordenado pastor batista e, em alguns tempos depois, se formou como teólogo pelo Seminário Teológico de Crozer. Para fazer uma pós-graduação, se mudou para Boston, onde conheceu Coretta Scott, com quem se casou em 1953. No ano seguinte, King se tornou pastor da Igreja Batista de Montgomery, Alabama. Em 1955, aconteceu um incidente que levou a figura de King a ser reconhecida como sinônimo de luta pelos direitos civis, conhecido como boicote aos ônibus de Montgomery. Os ônibus de Montgomery funcionavam mais ou menos assim. Os brancos entravam pela parte da frente do ônibus e ocupavam os lugares da frente até o fundo. Os negros já entravam pela parte de trás do ônibus e faziam o inverso, ocupavam o ônibus de trás para frente. Quando o ônibus enchia, o negro tinha que sair do seu lugar para dar espaço aos brancos que entravam. Triste, mas real. O boicote aconteceu após a prisão de Rosa Parks em 1955. Ela se negou a dar seu lugar no ônibus para uma mulher branca e foi presa. Os líderes negros da cidade se organizaram e um boicote aos ônibus de Montgomery foi feito para protestar contra a segregação racial em vigor no transporte público da cidade. Durante a campanha de 1 ano e 16 dias, coliderada por Martin Luther King, muitas ameaças de morte foram feitas a ele. Ele foi preso e viu sua casa ser atacada. O boicote foi encerrado com a decisão da Suprema Corte Americana em tornar ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Vitória! Depois dessa batalha vencida, Martin Luther King participou da fundação da Conferência da Liderança Cristã do Sul, ou SCLC, Southern Christian Leadership Conference, em 1957. Manteve-se à frente da CLCS até a sua morte. A partir do começo da década de 60, Martin e a SCLC organizaram diversas manifestações não violentas contra o sistema de segregação predominante no sul dos Estados Unidos. Usando ideias de Mahatma Gandhi, conseguiu de forma pacífica levantar a questão do racismo e da segregação racial na política dos Estados Unidos. Ele organizou e liderou marchas a fim de conseguir o direito ao voto, o fim da segregação, o fim das discriminações no trabalho e outros direitos civis básicos que eram negados ao povo negro naquela época. A maior parte desses direitos foi mais tarde agregada à lei estadunidense, com a aprovação dos direitos civis em 1964 e da Lei de Direitos Eleitorais em 1965. Em 14 de outubro de 1964, King se torna a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz, que lhe foi outorgado em reconhecimento à sua nação e à sua liderança na resistência não violenta e pelo fim do preconceito racial nos Estados Unidos. A partir de 1965, além de lutar contra o racismo, ele estendeu a sua luta aos pobres e em 1968, King e a SCLC
organizaram uma campanha por justiça socioeconômica e contra a pobreza, a chamada Campanha dos Pobres, que tinha por objetivo principal garantir ajuda para as comunidades mais pobres do país. Martin Luther King foi o cara. Ele era cristão, ele era pastor e lutava por tudo aquilo que ele acreditava. Mas como toda pessoa que expõe a sua opinião, ele tinha seus inimigos. John Edgar Hoover foi um policial norte-americano. Durante 48 anos foi o diretor do FBI, a mais importante organização policial do mundo, sendo considerado inclusive o seu patrono. Em 1956, Hoover ficou extremamente frustrado com os empecilhos criados pela Justiça dos Estados Unidos em condenar pessoas por razões políticas, ativismo ou atividades que ele via como ameaça. Foi então que Hoover criou formalmente o programa COINTELPRO, Counter Intelligence Program. Os agentes do FBI investigaram Martin Luther King por possíveis ligações comunistas, gravaram telefonemas que eles alegavam ser de relações extraconjugais e, em uma ocasião, enviaram a King uma carta anônima, ameaçando e sugerindo que ele cometesse suicídio. A carta foi remetida junto com cópias de fitas gravadas de conversas telefônicas de King. Perseguido pelo FBI e odiado pelos segregacionistas do sul dos Estados Unidos, Martin Luther King levantava o ódio de muita gente. E em 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi assassinado no hotel onde ele morava, momentos antes de uma marcha muito importante. James Earl Ray confessou o crime, mas anos depois repudiou a sua confissão. A família King e um amplo setor da sociedade estadunidense apoiam a teoria de que Martin Luther King Jr. teria sido vítima de uma conspiração do próprio governo e que James Earl Ray teria sido um bode expiatório. Essa teoria remete ainda a uma conexão a outro fato contemporâneo, o assassinato de John F. Kennedy, que ocorreu 5 anos antes. Nada nunca foi provado. Com tudo isso, em 1986 foi declarado um feriado nacional, o Dia de Martin Luther King. O feriado acontecia sempre na terceira segunda-feira do mês de janeiro, que é um dia próximo ao aniversário de Martin Luther King. Desde 93, o Martin Luther King Day acontece todos os anos nos Estados Unidos, que é um feriado nacional, que celebra as lutas e a vitória de Martin Luther King dentro dos temas que foram abordados nesse vídeo. Ele lutou bravamente contra todo o racismo e toda a segregação social. Se você quiser aprender mais sobre o tema, é só acessar os links que estão aqui na descrição. É tudo que eu estudei para fazer o roteiro desse vídeo, tá aí embaixo, é só você se aprofundar um pouco mais, ok? Se você tem alguma dúvida, poste nos comentários aí embaixo, deixe seu joinha como eu pedi no começo do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações do que acontece aqui. E obrigado, seja bem-vindo a esse cenário, que ainda não é o cenário efetivo do canal, mas mesmo assim eu acho que já deu para você entender o que está rolando aqui. Esteja com a gente nos próximos vídeos. Obrigado por tudo. De gravata eu digo tchau.